Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com os irmãos. Eu queria convidá-los agora a abrirem as suas Bíblias comigo em Lucas, capítulo 17. Apenas um versículo. Não é a forma normal de pregar que eu adoto. Hoje é um sermão mais temático. Apenas um versículo. O versículo 32. Lucas 17, versículo de número 32. Irmãos, eu queria que você pensasse no tema da mensagem. Lembrai-vos da mulher de Ló. Esse é o tema da mensagem. Lembrai-vos da mulher de Ló. Eu queria que você tivesse em mente que este texto é uma advertência. Ele é para mim e para você. Vamos repetir o tema da mensagem? Lembrai-vos da mulher de Ló. Mais uma vez. Lembrai-vos da mulher de Ló. Hoje é da mulher de Ló, não de Jó. Vamos mais uma vez? Lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos orar. Não precisa nem ler o texto, é o tema da mensagem. Vamos orar. Ó Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor fale conosco esta noite, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler mais uma vez o texto, que é o tema. Lembrai-vos da mulher de Ló. Só as mulheres. Só os homens. Todos. Amém. Irmãos, este texto é um dos textos mais solenes que nós temos em toda a Escritura. Lembrai-vos da mulher de Ló. É interessante que Jesus vem fazendo uma série de advertências aos fariseus, aos saduceus e também aos seus discípulos. E ele foi interpelado por um fariseu a respeito da vinda do reino de Deus. Está aí no capítulo 17, no versículo 20 e 21. Aí Jesus passa a falar da sua volta. Da sua volta. Primeira coisa, Jesus diz que a sua volta não vai ser um show de exibicionismo. Ou seja, o reino de Deus vem com visível aparência. Não vem com visível aparência. Entre outras palavras, não vem com aparatos bélicos. Porque os judeus achavam que o Messias seria um líder militar, que tomaria Israel das mãos dos romanos. Israel passaria a dominar o mundo inteiro. Aí Jesus diz, não, o reino de Deus não vem com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de vós. Entre outras palavras, Jesus deixa muito claro que o reino de Deus se inicia quando nós abrimos o nosso coração e rendemos a Jesus Cristo e o recebemos como nosso Senhor e como nosso Salvador. Depois ele diz que a sua volta será de forma repentina. Os dias serão difíceis. Falsos profetas, falsos professos, falsos cristos estarão em foco. No entanto, Jesus deixa de lado os falsos profetas, os falsos pastores, e diz que a volta dele será como a vinda de um ladrão, repentina, sem avisar. E Jesus dá mais uma advertência, que a volta dele será em um período de frieza espiritual e desânimo
espiritual. E Jesus usa duas ilustrações. Ele diz que será como nos dias de Noé, onde as pessoas casavam e se davam ao casamento. Viviam como se Deus não existisse. Eles acreditavam que Deus criara todas as coisas, mas que não governara sobre todas as coisas. Aí veio o dilúvio. Ele usa outra ilustração, como foi nos dias também de Ló, sobrinho de Abraão. É o texto que nós acabamos de ler. Lembrai-vos da mulher de Ló. E um fato que salta aos olhos aí, é que essas duas gerações, a geração de Noé e a geração de Ló, foram tremendamente advertidas sobre o juízo de Deus sobre o povo. Perceberam? Deus está dizendo, olha, nos dias de Noé, antes de mandar o dilúvio, eu adverti duramente o povo, para que o povo se arrependesse. Eles não se arrependeram, eu mandei juízo sobre eles. Nos dias de Ló, eu adverti duramente Sodoma e Gomorra, eles não se arrependeram, eu mandei juízo sobre eles. Agora, lembrai-vos da mulher de Ló, a mesma coisa. Eu estou advertindo vocês, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, eu trarei juízo pesado sobre a vida de vocês. E aqui eu quero abrir um parêntese. Irmãos, eu nunca tive tanta certeza da volta de Jesus como nos últimos 2 anos. Os sinais estão aí, em abundância. Governo global, multiplica-se a iniquidade, o cristianismo está sendo duramente perseguido, seja de forma explícita, como na Ásia e em grande parte da África, ou de forma implícita, como no Ocidente, inclusive no Brasil. Nos últimos 50 anos, houve mais terremotos do que toda a história da humanidade. As doenças se multiplicam, pestes se multiplicam, pandemia. Nós podíamos multiplicar os exemplos aqui. Irmãos, onde entra a mulher de Ló neste contexto aqui, irmãos? Entra no contexto de que Jesus deixa bem claro que nós corremos o mesmo risco da mulher de Ló. E agora eu queria elencar o que aconteceu com a mulher de Ló e que pode acontecer comigo e com você, se nós não prestarmos atenção, se nós não tivermos os nossos olhos fitos em Jesus, se nós não tivermos o nosso coração diante dele, se nós não tivermos a nossa vida nas mãos dele. Primeira coisa, irmãos, nós corremos o risco, a semelhança da mulher de Ló, de negligenciarmos o privilégio que recebemos de conhecer o Senhor. Irmãos, a mulher de Ló, ela teve o privilégio de fazer parte de uma família extremamente abençoada. Nos dias da mulher de Ló, o mundo vivia debaixo de trevas medonhas, de muita ignorância espiritual, de muita superstição,
No entanto, essa mulher teve o privilégio de se casar com o sobrinho do pai da fé, de Abraão, e se tornar sobrinha de Abraão. Fora isso, irmãos, ela teve o privilégio de ter um marido crente, piedoso, comprometido com Deus. Nós sabemos que Ló cometeu erros, é claro que sim, como todos nós cometemos, mas a Bíblia diz que ele temia ao Senhor, que ele era justo, que ele tinha um coração temente ao Senhor, que ele era homem de Deus. Primeiro, então, irmãos, essa mulher, ela ficou lado a lado com o pai da fé, morando junta com o pai da fé, Abraão. Ela bebeu diretamente da fonte da piedade. Ela tinha um marido crente, piedoso, comprometido com Deus. No entanto, irmãos, o mundo estava em seu coração e o seu coração estava no mundo. Isso pode acontecer com você? É claro que pode acontecer. Isso pode acontecer comigo? É claro que pode. Porque o próprio Senhor Jesus nos advertiu: lembrai-vos da mulher de Ló. Irmãos, às vezes nós temos o privilégio de conhecer o Senhor, de lermos a palavra do Senhor, de aprendermos a respeito do Senhor, de estarmos na casa do Senhor, louvando e bendizendo o nome do Senhor, de professar o nome do Senhor, de participar da mesa do Senhor. Nós temos o privilégio de termos o cônjuge crente, piedoso, de termos os filhos, ou os pais, ou os avós, temente a Deus, mas muitas vezes nós não aproveitamos isso, irmãos. Sabe por quê? Porque o nosso coração está no mundo, e o mundo está no nosso coração, e aqui eu quero dar alguns exemplos. Primeiro deles, Joabe. Ele estava lado a lado com Davi, mas ele não aproveitou a oportunidade. Ele era um ímpio. Geazi, ele era discípulo do profeta. Ele chegou a carregar o bastão profético, mas este homem também era ímpio. Morreu leproso, não aproveitou a piedade, os ensinamentos. Demas assinou cartas com o apóstolo Paulo, andou lado a lado com o apóstolo Paulo, mas diz a palavra de Deus que Demas, tendo amado o presente século, o mundo, o aeon, abandonou o apóstolo Paulo. O exemplo mais trágico que nós temos é o de Judas. Judas viu Jesus andar sobre as águas, acalmar uma tempestade, curar cegos, leprosos, paralíticos. Judas foi instrumento de Deus para curar pessoas, para orar por pessoas. Ele era o mais culto do colégio apostólico. No entanto, irmãos, ele jogou essa oportunidade fora quando traiu Jesus, por causa de 30 moedas. Olha para mim, irmãos. Você tem trocado Jesus por quantas moedas? Por quantos passeios? Por quantos beijos? Por quantas latinhas de cerveja? Por quantas doses de pinga? Por quantos momentos de prazer ilícitos? E pensar sobre isso. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa mulher aqui, ela optou pelo mundanismo, pela incredulidade, em detrimento da fé e da piedade. Ela teve muitos privilégios, mas ela não abraçou a graça. É triste, irmãos. Terrível. E agora nós podemos elencar aqui alguns pecados cometidos por essa mulher.
Primeiro pecado, irmãos, a desobediência de uma ordem explícita da parte de Deus. Deus deu uma ordem a Ló e toda a sua família, que eles não deveriam olhar para trás. Aparentemente, a ordem era simples. Não é? Não olhe para trás. Mas não era não, irmãos. Porque nenhum mandamento de Deus, nenhuma ordem de Deus é simples. Sabe por quê? Porque Deus é santo. Deus é santo. Deus é puro. Irmãos, e esta mulher desobedeceu a ordem de Deus. E no texto também, se a ordem é simples, a descrição é mais simples ainda. E a mulher de Ló olhou para trás. Qual que era a ordem? Simples. Não olhe para trás. O texto narra também de forma muito simples. E a mulher de Ló olhou para trás. Desobedeceu o mandamento explícito de Deus. Às vezes eu percebo que eu estou falando aqui, algumas pessoas ficam assim, se sentindo mal-estar. Eu fico extremamente feliz. Porque a palavra deve incomodar os acomodados e acomodar os incomodados. O dia que eu falar uma coisa e você não gostar, por favor, olhe o texto. Se o que eu falei não está no texto, você pode me dar uma bronca. Mas se tiver, briga com o texto. Ou rasga aquela página da sua Bíblia. Não vem invocar comigo, que eu vou invocar com você. Se você quiser me confrontar, confronte. Mas confronte com as Escrituras. Que eu vou te confrontar com as Escrituras. É assim que eu aprendi. É assim que eu gosto de ser confrontado. E é assim que eu confronto. Eu não confronto citando filosofia, nem sociologia, nem comportamentos pós-modernos. Minha regra de fé e prática é a Bíblia, é a palavra de Deus. Irmãos, este olhar da mulher de Ló revelou, primeiro, o seu coração. Irmãos, pequenos sintomas que a gente vai sentindo pode revelar doenças letais. Sabia disso? Semana que passou, encontrei com um irmão aqui da igreja, ele compartilhou comigo que o pai dele já tem 70 anos de idade, aposentado do UFV, um homem muito saudável, magrinho, joga bola até hoje. Joga bola até hoje. A nora dele, desse senhor, viu uma pinta vermelha nele aqui nas costas. E a nora apertou, falou assim, o senhor tem que procurar o médico. O senhor tem que procurar o médico. O senhor tem que procurar o médico. Ele procurou uma médica. E a médica tirou aquela pinta, mandou fazer o exame, era um câncer. Conseguiu tirar o câncer rápido. Mas ela percebeu que tinha alguma coisa errada com o sangue dele. Mandou ele fazer um exame. Fez um exame de sangue, opa, faz uma endoscopia. Descobriu que ele estava com câncer de estômago. Tirou 1/3 do estômago, ele já foi declarado curado pela medicina, já tem um tempo. Uma pinta, um sangue, um câncer no estômago, 1/3 tirado e a cura. Pequenos sintomas podem revelar doenças letais e incuráveis. Uma tossezinha pode revelar uma doença muito grave. Semana que passou, Laurindo e eu fomos visitar as nossas tias. Aí eu, conversando com uma tia minha, falei assim, tia, eu sei que minha avó era diabética e morreu por causa disso, mas você podia me contar a história, como foi os últimos dias dela. Aí minha tia falou assim, olha, Geraldo, sua avó começou com uma tosse muito seca, tossindo. Aí nós trouxemos ela no médico. Aí o médico receitou para ela um xarope. Aí sua avó tomou o xarope. E começou a piorar. Nós trouxemos ela de novo para o hospital e ela morreu. O médico não sabia, nós não sabíamos que ela era diabética. Então o xarope a levou a óbito.
Minha avó nova, e pela foto que eu vi lá, era uma gata minha avó. Minha avó Venância. Muito bonita. E o nome dela eu acho maravilhoso. Venância. Uma tosse, aparentemente simples. Ela foi tomar um xarope. O médico não sabia que era diabética, nem a família. Morreu antes dos 60 anos. Eu perguntei, tia, quantos anos você tinha? Ela tinha. Eu falei assim, 16 anos, Geraldo. 16 anos. Irmãos, há um exemplo bíblico aqui. Um fruto, algo pequeno, desencadeou a maior tragédia de todos os tempos, que foi o pecado original. Atingiu a espiritualidade. O homem se escondeu de Deus. Atingiu as relações interpessoais. Senhor, a culpa não é minha, foi a mulher que tu me destes. Atingiu, irmãos, a psique humana. O homem sentiu que estava nu e ficou doido. E atingiu a natureza. Daquele momento em diante, a natureza começou a produzir ervas daninhas. Um fruto, uma ordem simples. Não pegue da fruta, não coma da fruta. Cuidado. A Roseli falou que o tema dos jovens aqui, pequenos começos, não é? Cuidado com pequenos pecados. Uma noite de prazer ilícito pode gerar um feminicídio. Uma gravidez indesejada. Uma curtida, cheirar ou fumar um crack, pode gerar um dependente, um assaltante, um traficante, um homicida, um presidiário e um morto lá na frente. Ninguém começa tomando engradado de cerveja, não, gente. O olhar dela revelou a sua incredulidade. Talvez ela pensou assim, Deus não vai fazer nada. O que é uma olhadinha só? Não custa nada, né? Mas aquele olhar revelou que o seu corpo estava fora de Sodoma e Gomorra, mas o seu coração não. Irmãos, ela já estava fora de Sodoma e Gomorra, mas o coração dela se encontrava onde? Em Sodoma e Gomorra. Olha para mim, gente, por favor. Eu quero que você olhe. Nós corremos o risco de estar aqui esta noite e o nosso coração não. E eu chamo isso de culto de corpo presente. O corpo está aqui, mas a alma não. A mulher de Ló tinha o corpo fora de Sodoma, mas a alma não, o coração não. Às vezes acontece conosco, irmãos. O nosso corpo está no casamento, mas a nossa alma não. O nosso corpo está em família, mas a nossa alma não. A nossa cabeça está aqui, mas a nossa mente não. Lembrai-vos da mulher de Ló. Irmãos, aqui nós não estamos pregando um sermão falando mal dela, não. Nós estamos pregando um sermão de advertência para o seu coração e para o meu. Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Eu queria que você repetisse de novo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Eu queria que você falasse para você mesmo. Geraldo Márcio, lembrai-vos da mulher de Ló. Fala o seu nome. Isso mesmo. Irmãos, o tesouro estava lá, sua alma estava lá, seus desejos estavam lá. Irmãos, a Bíblia diz que a amizade do mundo é inimiga de Deus. A Bíblia diz, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe qual que é a peste que se propaga nas trevas hoje? Não tem o Salmo 91, que é um dos salmos mais conhecidos? Qual é o versículo mais conhecido lá? A peste que se propaga nas trevas e a mortandade que assola ao meio-dia. Sabe o que significa isso hoje? 2021? Não é a pandemia. Não é nem o governo global. Não é nem Satanás.
É o mundo. A peste que se propaga nas trevas e a mortandade que assola o meio-dia é o mundanismo, que está nadando de braçada no meio dos cristãos. Você encontra hoje cristãos que no domingo é santarrão e durante a semana é fanfarrão, que posta cada foto que não é brincadeira. Até o anjo faz assim. Irmãos, nós não podemos brincar de ser cristãos. Eu prefiro um ateu honesto, sincero, do que um crente hipócrita. Ambos vão para o inferno, mas pelo menos eu prefiro lidar. Irmãos, o juízo. Vamos lá. O seu fim é descrito de forma muito simples. E a mulher de Ló olhou para trás e se converteu em estátua de sal. Aí você fala assim, eu não acredito nisso não, isso é problema seu. Eu acredito. A Bíblia diz que Jonas ficou 3 dias dentro do ventre de uma cachalote. Se a Bíblia dissesse que a cachalote ficou 3 dias no ventre de Jonas, eu acreditava. Eu acredito no milagre. Eu vou dizer mais, vou abrir um parêntese aqui. Às vezes a pessoa vem me contar uma bênção, um milagre, às vezes eu não acredito não. Eu acho que está exagerando. Mas eu acredito em todos os milagres que estão aqui. Você pode duvidar dos milagres que as pessoas te contam hoje. Mas dos milagres que estão aqui, eu não confio em nenhum deles. Eu acredito em todos eles. Irmãos, de carne e sangue a sal. Você já parou para pensar sobre isso? De carne e de sangue. Agora era sal. Que fim terrível, irmãos. E a Bíblia diz que ela se tornou uma estátua. O que é uma estátua, irmãos? É um monumento. É algo que lembra alguma coisa. Por exemplo, quando nós passamos ali na praça, tem uma estátua de Arthur Bernardes. Aquela estátua ali é um monumento. Aquela estátua tem uma história por trás. Ela se tornou uma estátua. Ela se tornou um monumento à desobediência de Deus. A Deus. Desculpa. Um monumento à desobediência a Deus. Tristes exemplos, irmãos. Faraó viu milagres à beça. Teve um fim triste. Ofni e Finéias eram sacerdotes de Deus. Teve um fim terrível. Tiveram Saul, primeiro rei de Israel, teve um fim horroroso. Ananias e Safira eram discípulos, faziam parte da igreja primitiva, tiveram um fim terrível. Judas. Irmãos, o inferno existe. Não é invenção da igreja presbiteriana, nem assembleiana, nem batista, nem católica. O purgatório é, mas o inferno não. O inferno existe, irmãos. E todos aqueles que querem subverter a doutrina do inferno, eles estão desestabilizando, desajustando e desestruturando as doutrinas cristãs. Estão jogando fora a cruz. Porque na cruz tem amor, mas na cruz também tem juízo. O amor é por você, mas a ira é sobre Jesus. A ponto de Jesus clamar, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonastes? Irmãos, a mesma Bíblia que fala da graça, da misericórdia, da compaixão, também nos fala sobre o inferno. Abre aí, por favor, em João. Próximo livro aí, capítulo 3. E na mesma passagem, vamos ler 2 versículos. João 3, o famoso versículo. Qual que é o famoso? O 16. 3,16, vamos ler juntos. Em uma só voz, vamos lá? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira
o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este texto nos fala do amor, da extensão do amor, todos, da intensidade do amor, de tal maneira, da dádiva do amor, deu o seu Filho, e o objetivo do amor, vida eterna. Agora vamos ler, irmãos, está na mesma passagem, está no mesmo texto, verso de número 36, vamos lá juntos, 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Irmãos, está na mesma passagem, está no mesmo evangelho, está no mesmo contexto, foi dito para a mesma pessoa. Termino, irmãos, concluo. Irmãos, humanamente falando, nós diríamos assim: a mulher de Ló, não vai acontecer nada com ela. A Bíblia diz, ou a Bíblia não diz, né? A Bíblia não diz que ela era adúltera. E a gente acha que quem vai para o inferno é quem é adúltero, não é? Não tem isso. Prova disso que Deus deixou ela sair. A Bíblia não diz que ela era ladra, nem maconheira, nem cachaceira, nem fanqueira, nem bandida. Mas era uma mulher de coração rebelde. Que a gente fica pegando, categorizando pessoas que vão para o inferno, né? Homossexuais, prostitutas, traficantes, bêbados, não é? A Bíblia diz que essa mulher tinha um coração rebelde. Talvez quem olhasse para ela falava assim: santa mulher de Ló. Mas não era, não. Conheço muita gente assim. Não rouba, que não mente. Não, mente, porque não tem ninguém que não mente, né? Pelo menos passando uma notícia assim, errada, né? Principalmente na era do WhatsApp e do Facebook. Não dança, não bebe, não fuma, é quase que um manequim de loja. Mas o coração é rebelde todavia. E o coração rebelde dessa mulher foi o suficiente para condená-la para todo sempre. Qual que é o tema da nossa mensagem? Lembrai-vos da mulher de Ló. Cuidado com o coração rebelde. Essa é a primeira coisa. Segundo, irmãos, não basta começar bem. Nós temos que terminar bem. E a mulher começou super bem. Primeiro, casando na família certa, com o rapaz certo, vivendo no povo certo, mas terminou muito mal. Ela saiu de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não saiu dentro dela. Terceira lição, irmãos. Não podemos silenciar. Lembrai-vos da mulher de Ló. Igreja que não prega isso não é igreja evangélica, não. Pode ser igreja evangélica. Aquela Eva lá do Éden, que tinha cara de angélica, né? De anja. Pode ser uma igreja, vou repetir, evangélica, mas não evangélica, não bíblica, não cristocêntrica. A igreja tem que pregar a cruz. A cruz fala de salvação, mas também fala de condenação. A cruz fala de amor, mas fala de compromisso. Sermãozinho, água com açúcar, irmãos. Não é sermão bíblico. Sermão que fica massageando o ego, dizendo que você é bonito, que você pode todas as coisas, que você é filho do rei. Cuidado com gente assim. Jesus pregava assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Vou dizer uma coisa para você: não existe sermão duro e sermão tranquilo. Depende do texto. É o texto que conduz o sermão. E olha,
Não faço questão nenhuma de agradar ninguém no púlpito. Não faço. Não faço. Confesso que eu já quis no passado, hoje não. Não quero ser popular. Estou tentando ser fiel. Se a igreja crescer, amém. Se ela não crescer, o que eu tenho que fazer é pregar, visitar, orar pelos crentes. O resto é o Espírito que faz. Lembrai-vos da mulher de Ló. Irmãos, há um silêncio no púlpito hoje, ensurdecedor. Quase não se fala da volta de Jesus. Quase não se fala de juízo. Quase não se fala de inferno. O que está acontecendo com a gente? É demodê? Eu fico impressionado que os universitários não têm vergonha de falar de Marx. Uma porcaria. Mas eles falam. Karl Marx. Não tem vergonha de falar de Richard Dawkins, o patrono do ateísmo. Uma porcaria. Os debates que eu assisti dele, com John Lennox, não é John Lennon não, John Lennon já morreu, cantava lá nos Beatles lá. É John Lennox, um matemático de Oxford. William Lane Gray, acho que o nome é assim. Levou uma coça, coitado. A gente não fala de Jesus. E quando começa uma discussão na academia sobre Bíblia e ciência, sabe o que a gente faz? A gente tenta fazer com que a Bíblia se adapte àquilo que a ciência descobriu. Aí lá na frente a ciência desmente e fala assim, mas a Bíblia estava certa. Sabe o que é isso, irmãos? A gente quer agradar ímpio, pagão. A gente vai conversar com um pagão que nem crê em Deus e fala assim, rapaz, olha o que a Bíblia diz para você, o Senhor é meu pastor e nada faltará. Isso não é para ele, não. Fala para ele, olha aqui para mim, aqui, ó. Para você não é não, se você receber, vai ser. Hoje a gente fica numa ânsia de querer afagar as pessoas. Este politicamente correto é um inferno. Eu tenho pavor de politicamente correto. Vou usar uma expressão muito forte, que eu odeio o politicamente correto. Pessoas querendo agradar. Jesus não agradava. Qual que é o tema da mensagem? Lembrai-vos da mulher de Ló. Qual é? Lembrai-vos da mulher de Ló. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e lembrasse da mulher de Ló. E você fosse para casa, hoje ou amanhã, ou durante a semana, que você estudasse o texto sobre a mulher de Ló. Não tem nenhum texto na Bíblia dizendo assim, lembrai-vos de Sara, mulher crente, piedosa, lembrai-vos de Maria, mãe de Jesus, não tem. Essa advertência tem, lembrai-vos da mulher de Ló. Graças a Deus, terminei o sermão sem falar mulher de Jó. Estava com muito medo de trocar aqui. Vamos orar, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Hoje é dia de você fazer uma reflexão profunda. Esse sermão aqui foi para você e foi para mim. Eu não queria que você pensasse em ninguém. Ai, se fulano de tal tivesse aqui hoje. Não. É para você que está presente aqui. E para você que está nos ouvindo. É para você. Só para você. Geraldo Márcio, lembrai-vos da mulher de Ló. Fulano Beltrano, lembrai-vos da mulher de Ló. Quando alguém diz para você, ó, está lembrado? Amanhã às 19 horas, é uma advertência. Está lembrando? Dia 20 tem um boleto, é uma advertência. Este texto é uma advertência.
Hoje é dia de você se arrepender dos seus pecados. Quem sabe você está vivendo fora da vontade de Deus e você vai tomar uma decisão hoje. Fala, Senhor, eu não quero virar sal, igual a mulher de Ló. Eu quero ser sal da terra e não estátua de sal. Eu não quero ser um monumento da desobediência. Eu quero ser boca do Senhor. Ó Pai, essa noite é noite de arrependimento, quebrantamento. A advertência do Senhor, ó Pai, é seríssima, solene, para todos nós. Ninguém, ó Pai, escapa, ninguém, dessa advertência. Nós devemos, ó Pai, estar preparados como noiva, aguardando o noivo, de forma santa, imaculada, alegre e vigilante, ó Deus. Nós possamos romper com o pecado, ó Pai, esta noite. E nesta noite, ó Pai, o Senhor esteja convertendo, ó Pai, pessoas aqui esta noite, mudando pessoas aqui esta noite. E que a cruz possa ser fincada, Pai, no meio dela, mostrando a Tua graça e a Tua ira, o Teu amor, mas também o compromisso, Pai, que nós devemos ter com o Senhor. Em Teu nome, Senhor Jesus. Amém.